há um peso invisível que muitos carregam sem perceber. O peso de tentar corrigir aquilo que os pais fizeram de errado. Como se a dor deles fosse uma herança. Como se o sofrimento que os moldou também precisasse moldar você. Mas a verdade é dura. Você não nasceu para consertar ninguém. Muito menos para curar o que não foi responsabilidade sua. Os erros dos seus pais pertencem a eles. As escolhas que fizeram, as palavras que disseram, as ausências que deixaram, tudo isso faz parte de uma história que você não escreveu, embora tenha vivido as consequências. E quando você tenta consertar o que foi quebrado lá atrás, é como tentar colar um espelho que não é seu. Mesmo que se esforce, ele nunca vai refletir o seu rosto por completo. Muitos crescem acreditando que, sendo o oposto dos pais, vão corrigir o passado. Se o pai foi agressivo, prometem ser gentis a qualquer custo. Se a mãe foi fria, tentam amar até se esgotarem. Mas o que acontece é que, ao tentar ser tudo o que eles não foram, você acaba se perdendo de quem realmente é. Porque viver em função de não repetir os erros deles é, de certa forma, continuar vivendo à sombra deles. Ser diferente não é sobre negar o passado, é sobre compreendê-lo e deixá-lo onde ele pertence. Você não precisa ser a continuação das feridas da sua família. Não precisa carregar a culpa de ter nascido num lar quebrado. Você não é o elo que precisa salvar o que foi destruído. Você é a chance de algo novo começar. Mas isso exige coragem. Coragem para olhar para trás sem precisar voltar. Coragem para dizer: isso não é meu. Eu posso seguir sem esse peso. Talvez seus pais tenham feito o melhor que podiam, mesmo que esse melhor tenha sido pouco. Talvez estivessem tão machucados que não conseguiram te dar o que você precisava. Mas o que você faz com isso agora é o que realmente importa. Porque se você continuar tentando consertá-los, nunca vai construir algo próprio. Vai viver remendando o passado, sem nunca costurar o futuro. E o pior é que, na tentativa de curar a dor dos seus pais, você pode acabar ferindo a si mesmo. Pode se tornar alguém que vive para agradar, para provar que é diferente, para ser o exemplo que eles não foram. Mas isso não é liberdade. É prisão. Uma prisão construída com amor, culpa e lealdade inconsciente. Muitos filhos crescem com o desejo secreto de fazer tudo certo. De mostrar aos pais que a vida poderia ter sido melhor se eles tivessem feito diferente. Mas no fundo, essa é uma forma de tentar ser visto, de buscar reconhecimento, de finalmente ouvir o que sempre quiseram. Eu tenho orgulho de você. Só que às vezes, essa frase nunca vem. E tudo bem. Nem todo fechamento vem da boca de quem te feriu. Às vezes ele vem do seu próprio silêncio, quando você entende que não precisa mais lutar por uma aprovação impossível. Não tente consertar os erros dos seus pais. Use o que aprendeu com eles, inclusive o que doeu, para criar algo novo. Se o lar deles foi frio, que o seu seja leve, mas sem exagerar no calor só para compensar o passado. Se eles foram distantes, que você saiba se aproximar sem se anular. Se foram ausentes, que sua presença no mundo tenha propósito. Não desespero. Você não precisa negar a dor para seguir em frente, mas também não precisa torná-la a sua identidade. Aceite que houve falhas, que faltou amor, que doeu. Mas entenda, a cura não vem ao tentar ser o oposto. A cura vem quando você entende que é um ser inteiro, mesmo com as cicatrizes. Os erros deles ensinaram algo. Nem tudo o que foi ruim precisa ser repetido, mas também não precisa ser corrigido. Algumas coisas simplesmente ficam no passado. E é assim que deve ser. Os seus pais são seres humanos antes de serem pais. Eles também tiveram pais, e talvez carreguem suas próprias dores não resolvidas. Talvez repitam o que viveram porque nunca aprenderam outra forma. Mas você tem algo que eles não tiveram: consciência. E é com ela que você pode quebrar o ciclo. Não com culpa, não com raiva, mas com entendimento. Deixe que o tempo se encarregue do que ficou para trás. E use o presente para se construir. Você não precisa ser o reflexo invertido de ninguém. Não precisa ser o herói da história dos outros. Basta ser o autor da sua. Os erros dos seus pais moldaram o terreno em que você nasceu. Mas o caminho é você quem escolhe. E ele só começa quando você para de olhar para trás, tentando consertar os buracos que não foi você quem cavou. A libertação acontece quando você entende que não há nada a provar. Você não precisa provar que é melhor, nem mostrar que faria diferente. A verdadeira evolução acontece quando você não precisa mais comparar. Quando entende que o passado explica,
mas não define. Talvez o maior gesto de amor que você possa ter por eles seja justamente esse: não tentar consertá-los, mas perdoá-los, mesmo que em silêncio, e seguir o seu próprio caminho, sem raiva, sem revanche, sem expectativa. Porque quando você para de tentar consertar o que veio antes, você finalmente começa a construir o que vem depois. E no fundo, é isso que o amor maduro faz. Ele entende, aceita e segue, sem precisar corrigir, sem precisar apagar, apenas sendo o que é, inteiro, livre e consciente. Então, se há algo que você precisa ouvir hoje, é isso. Você não é responsável pelas dores que herdou. Você não precisa curar o que não causou. Você não é o conserto de ninguém. Você é o recomeço de si mesmo.